A servidão moderna. A servidão moderna é uma escravidão voluntária onde não há o chicote, mas há o desejo do consumo. Não há cafezal ou fazenda, mas há o trabalho alienante do chão de fábrica, do escritório ou do shopping. Não há o senhor do escravo, porque contrariamente aos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe subserviente, só que não sabe, ou melhor, que não quer saber. A servidão moderna é uma escravidão voluntária consentida pela multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos compram as mercadorias que os escravizam cada vez mais. Eles mesmos procuram um trabalho cada vez mais alienante, que só lhes é outorgado se demonstrarem estarem devidamente domados. Eles mesmos escolhem os mestres a quem deverão servir. Para que esta tragédia absurda possa ter seu lugar, foi necessário tirar desta classe a consciência de sua exploração e de sua alienação. Aí está a estranha modernidade de nossa época. Ao contrário dos escravos da antiguidade, a dos servos da Idade Média e a dos operários das primeiras revoluções industriais. Estamos hoje em dia frente a uma classe totalmente escravizada, que não sabe de sua condição, ou melhor, que não quer saber. Eles ignoram a revolta, cuja é a única e legítima reação dos explorados. Aceitam sem discutir a vida lamentável que se planejou para eles, e a renúncia e a resignação são as fontes de sua desgraça. Este é o pesadelo dos escravos modernos, que almejam somente serem levados por esta dança macabra do sistema de alienação. A opressão se moderniza expandindo por todas as partes, as diversas formas de mistificação, que servem para ocultar nossa verdadeira condição de escravos. Demonstrar a realidade tal como é, e não tal como apresenta o poder, constitui a subversão mais genuína. Só a verdade é revolucionária. À medida que constrói seu mundo com a força alienada de seu próprio trabalho, a composição deste mundo se tornará a prisão onde eles deverão viver. Um mundo sórdido, sem cheiro, sem sabor, e que leva em si a miséria do modo de produção dominante. Essa composição está em permanente construção, e nada nele é constante. A remodelação contínua do espaço que nos rodeia é justificada pela estupidez generalizada e pela insegurança com que convivem seus habitantes. Trata-se de mudar tudo à imagem do sistema, e o mundo torna-se como uma fábrica, cada vez mais sujo e barulhento. Cada parcela deste mundo é propriedade de um Estado ou de um particular. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva da terra, se materializa na onipresença dos muros, das grades, das cercas, das barreiras e das fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo. Mas, paralelamente, a unificação do espaço segundo os interesses da cultura mercantil é o grande objetivo da nossa triste época. O mundo deve transformar-se em uma grande estrada absolutamente eficiente para facilitar o transporte das mercadorias, onde todo obstáculo natural ou humano deve ser destruído. A concentração humana dessa massa de escravos é o fiel reflexo de sua vida. Assemelham-se a jaulas, a prisões e cavernas. Mas, diferente do escravo ou prisioneiro antigo, o escravo da época moderna deve pagar pela sua própria jaula. E nesse estreito e escuro espaço onde vive o escravo acumula as mercadorias que, segundo as mensagens publicitárias onipresentes, deverão lhe trazer a felicidade e plenitude. Mas quanto mais ele acumula mercadorias, mais se afasta dele a possibilidade de um dia ter acesso à verdadeira felicidade. A mercadoria. Ideologia que na essência priva do próprio trabalho quem a produz e despoja a vida de quem a consome. No sistema econômico dominante, já não é mais a procura que condiciona a oferta, senão a oferta que determina a procura. E são assim como surgem, de maneira periódica, novas necessidades consideradas vitais pela imensa maioria da população. Primeiro foi o rádio, logo foi o carro, depois a televisão, os computadores e agora celulares. Tudo isso são as mercadorias que são distribuídas massivamente num curto lapso de tempo, que modificam profundamente as relações humanas.
Serve, por um lado, para isolar o homem mais e mais de seus semelhantes, e por outro lado, para difundir as mensagens dominantes do sistema. E assim, as coisas que possuímos acabam nos possuindo. Mas é só quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência que se encontra. Dispondo de cada vez menos tempo para preparar a própria comida, o alimento se vê reduzido a consumir rapidamente o que a indústria agroquímica produz. Se perde nos supermercados em busca das marcas que a sociedade da falsa abundância lhe concede. Mas sua escolha não é mais do que uma ilusão. A abundância dos produtos alimentícios não dissemina nada além de sua degradação e sua falsificação. Não passam de organismos geneticamente modificados, misturados com corantes, conservantes, pesticidas, hormônios e tantos outros inventos da modernidade. A busca do prazer imediato é a regra do modo de alimentação dominante, assim como todas as formas de consumo e as consequências desse meio de alimentação são vistas em todas as partes. Mais à frente, a indigência da maioria é que o homem ocidental se regozija de sua posição e de seu consumo frenético. E por isso a miséria está onde quer que reine a sociedade totalitária mercantil, pois a escassez é a outra face da moeda da falsa abundância. A produção agroquímica é suficiente para alimentar a totalidade da população. Porém, num sistema onde a escassez determina o valor e a desigualdade é critério para progresso, a fome e a miséria não desaparecerão jamais. Outra consequência da falsa abundância alimentar é a multiplicação das fábricas de concentração e do extermínio bárbaro e em larga escala das espécies que servem para alimentar os escravos. E esta é a essência do modo de produção dominante. Lá, a vida e a humanidade não resistem mais ante a tragédia de alguns. A pilhagem dos recursos do planeta, a abundante produção de energia ou de mercadorias, os resíduos e os despejos do consumo ostentoso hipotecam as possibilidades de sobrevivência da nossa terra e das espécies que a povoam. Mas para dar passagem para o capitalismo selvagem, o crescimento não deve parar jamais. Há que se produzir, produzir e produzir cada vez mais. Os mesmos que contaminam o planeta são os que se apresentam atualmente como salvadores do planeta. São os imbecis da indústria do espetáculo patrocinados pelas empresas multinacionais, que tentam nos convencer que uma simples mudança em nossos hábitos bastará para salvar o planeta do desastre. E enquanto nos culpam, continuam contaminando sem parar o meio ambiente e nosso espírito. Essas pobres teses falsamente ecológicas são repetidas por todos os políticos corruptos que necessitam de slogans publicitários, mas que não se atrevem a propor uma mudança radical no sistema de produção. Trata-se, como sempre, de mudar alguns detalhes para que o essencial siga o mesmo. Para entrar na ciranda do consumo frenético, é preciso de dinheiro, e para se tê-lo, é preciso trabalhar, ou melhor, vender-se. O sistema dominante faz do trabalho seu principal valor, e os escravos devem trabalhar cada vez mais para pagar a crédito sua vida miserável. Esgotam-se no trabalho, perdem com ele a maior parte de sua força vital e têm que suportar as piores humilhações. Passam a vida toda fazendo uma atividade fatigante e monótona para o benefício de poucos. A tensão do desemprego moderno tem como propósito assustá-los e fazê-los agradecer sem parar a generosidade do poder. Afinal, o que fariam sem essa tortura que é o trabalho? São essas as atividades alienantes as que nos apresentam como liberdade e autonomia. Quanta mesquinhez e que desprezo! Sempre pressionados pelo cronômetro ou pela campainha, cada ação dos escravos está calculada para aumentar sua produtividade. A organização científica do trabalho constitui a essência da disposição dos trabalhadores, do fruto de seu trabalho, e do tempo que passam na produção automática das mercadorias e dos serviços. A atividade do trabalhador confunde-se com a de uma máquina em uma fábrica, ou de um computador em um escritório. Mas o tempo pago não se recupera jamais. Desta maneira, cada empregado está ligando
a um trabalho repetitivo, seja intelectual, físico, e é um especialista em sua área de produção, e essa especialização se reproduz em escala planetária no marco da divisão internacional do trabalho. Se concebe no Ocidente, se produz na Ásia e se morre na África. À medida que o sistema de produção coloniza todos os setores da vida, o escravo moderno, não satisfeito com sua servidão no trabalho, segue desperdiçando seu tempo nas atividades de diversão e férias planejadas. Nenhum momento de sua vida escapa da influência do sistema. Cada instante de sua vida foi invadido. A degradação generalizada de seu meio ambiente, do ar que respira, da comida que consome, o estresse de sua condição de trabalho e da totalidade de sua vida social são as origens das novas doenças dos escravos modernos. Mas sua condição serviu a uma doença para a qual nunca existirá remédio. Somente a completa libertação da condição na qual se encontra pode permitir ao escravo moderno sair de seu sofrimento. A medicina ocidental não conhece outro remédio contra os males do escravo moderno, senão a mutilação. Esse é o princípio da cirurgia, dos antibióticos ou quimioterapias que tratam os pacientes da medicina mercantil. Nunca se ataca a causa dos males, mas somente suas consequências, pois a busca das causas de tantos males nos conduziria inevitavelmente à condenação implacável da organização social vigente. E assim como o sistema converteu cada elemento do nosso mundo num simples mercadoria, o mesmo aconteceu com o nosso corpo, um objeto de estudos e experimentos para os pseudo-sábios da medicina mercantil e da biologia molecular. E hoje, os mestres do mundo estão a ponto de patentear tudo que vive. A decodificação completa do genoma do corpo humano é o ponto de partida para uma nova estratégia posta em ação pelo poder. Ou seja, a decodificação genética não tem outra finalidade senão ampliar consideravelmente as fontes de lucro, bem como as formas de dominação e controle. E como tantas outras coisas, nosso corpo já não nos pertence mais. Pela educação compulsória e a obediência forçada, o escravo cresce, obtendo reflexos de submissão. O melhor de sua vida escorre pelos seus dedos, mas ele continua porque tem o costume de obedecer sempre. A obediência se converteu na sua segunda natureza e ele obedece sem mesmo saber porquê, apenas saber que deve obedecer.